Amém? Agora a gente vai ouvir uma palavra para o nosso coração, dada por Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 91. Nós vamos ler o primeiro e o segundo verso. Livro de Salmos, o Salmo 91. Esse salmo, ele é bem conhecido. Em algumas Bíblias é a página amarela, porque é a página que fica aberta, a Bíblia lá na estante, né? Fica aberta a Bíblia lá no balcão, em cima da mesa, no Salmo 91, fica amarelinha aquela página ali. É a Bíblia que mais é a palavra de Deus. Vamos lá, Salmo 91, o verso 1 e o 2. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém? Nele eu confio. Os que confiam aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém? Fecha tua Bíblia aí. Pai, fala conosco, Espírito Santo. Esta é a tua hora. Nós esperamos, nosso coração, nossa expectativa está em ti, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. Você que está em casa aí, larga o celular. Ou melhor, se você está assistindo no celular, fica com o celular na mão. Mas se você está vendo... Aliás, eu quero dizer que nós estamos também pelo YouTube. Nós estamos agora pela nossa página IEQ Costeira no Facebook. Estamos no YouTube também? Deixa eu ver se não estou... estamos também pelo YouTube. Algumas pessoas dizem que preferem pelo YouTube, porque algumas televisões aí de... Como é que chama? Com internet, com Wi-Fi? Smart, isso, obrigado. Essas TVs Smart que ela liga direto na internet, ela já tem o YouTube, é mais fácil para acessar, fica melhor. Então, se você está com dificuldade no celular, está com dificuldade no Facebook, você pode migrar lá para o YouTube, nosso canal da IEQ Costeira, procura lá o canal da IEQ Costeira, e você vai poder também acompanhar pelo YouTube. Aliás, lá no YouTube também, nós temos todas as nossas mensagens gravadas. Todas as mensagens estão lá disponíveis para que, se você quiser ouvir em um outro momento, Deus pode falar com você mais uma vez. Ou se você quiser indicar para alguém, você pode ir lá no YouTube, compartilhar, mandar pelo WhatsApp. Essa tecnologia é uma bênção, né, irmão? Eu lembro que na nossa época, uma época atrás, não é muito longe, porque eu sou bem novinho, mas era a época da fita cassete. Aí a gente tinha, quando queria uma mensagem gostosa, que Deus falava muito com a gente queria compartilhar. Aí você ia lá, comprava a fita cassete. E aí comprava 2, 3 para dar de presente para os amigos. Tinha que comprar a fita cassete, tinha que comprar, depois foi o CD, né? Depois veio o DVD. Aí então tinha que comprar 2, 3 para distribuir, ou tinha aquele problema de emprestar. Me empresta o DVD. Aquele que empresta nunca mais devolve. A gente tinha medo de emprestava, depois não vinha. Agora, irmão, está uma benção. Com essas novas tecnologias, está lá na internet. Eu queria ouvir, compartilha. Irmãos, nós nunca tivemos, escuta o que eu vou falar. Nunca tivemos tanta abundância na pregação e na palavra de Deus, nas coisas de Deus, como nós temos tido nos dias atuais. Nunca foi tão abundante o conhecimento, nunca foi tão abundante, nunca foi tão oferecido, como tem sido, nunca foi tão fácil. A Bíblia diz que esta mensagem do reino se espalharia por toda a terra, e aí então viria o fim. Nós estamos pregando aqui em Araucária, na IEQ Costeira. Se alguém quiser, lá na Índia, se alguém quiser lá na Rússia, se alguém quiser em qualquer parte do mundo acompanhar com a gente, ele vê agora ao vivo, neste mesmo tempo, neste mesmo instante.
As coisas estão se organizando e se preparando. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Jesus vai voltar. Jesus está às portas. E a tecnologia, ela está favorecendo isso. Então, não há desculpas. Não há desculpas. Porque está sendo oferecido, não vou dizer de graça, porque pelo menos um celular tem que comprar, porque até a internet a gente tem de graça. Aqui em Araucária, no ônibus tem de graça. Em alguns lugares você vai ter de graça. As lanchonetes, vai no shopping, é de graça. Então, praticamente gratuitamente, vamos assim dizer, sendo ofertado abundantemente a palavra de Deus. É só mesmo aqueles que não querem. Até ouvi uma vez uma frase que dizia que as pessoas que não vão para o céu, quem não vai para o céu, ele não vai porque não teve escolha, não foi porque não quis, ou melhor, foi para o inferno porque quis, porque tem que querer ir para o inferno, porque são tantas as opções que Deus oferece de salvação, que a pessoa tem que rejeitar mesmo. E é o que as pessoas têm feito nos dias atuais, elas rejeitam todas as propostas, todas as ofertas de Deus de salvação, as pessoas rejeitam, estão caminhando, o mundo está caminhando em velocidade acelerada para o inferno. Mas Deus, Ele é bondoso demais, que Ele nos dá sempre uma opção. Temos uma opção, e hoje temos bastante opções. E hoje aqui e agora, alguns aqui presencialmente, outros aí em casa, quem sabe você vai ver a gravação num outro dia, se está assistindo aí, mas em todo o tempo a palavra de Deus, ela é apta para discernir o nosso coração e para falar, trazer renovo, trazer restauração e refrigério. Amém? Confiar em Deus, única saída ou a melhor saída. Irmão, o salmista ele fala aqui sobre a segurança daquele que se acolhe em Deus. O salmista ele fala, talvez, através da sua experiência. Não deu esse microfone não para. Através das suas experiências com Deus. Eu vou trocar já, tá? Qualquer um, esse aqui é pequenininho. Esse é maior. Aí. Através das suas experiências com Deus, ele descobriu uma coisa, e ele descreve aqui um sentimento do seu coração, quando ele relata sobre a segurança de estar em Deus, a segurança de permanecer em Deus, dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está debaixo das asas de Deus, aquele que está no espectro de alcance das promessas de Deus, da vontade de Deus, aquele que se deleita, que está perto ou presente junto a Deus. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, estará seguro, terá conforto. Então ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. O salmista fala sobre confiar em Deus, a confiança em Deus. Ele está nos relatando aqui alguns privilégios, talvez, de confiar em Deus. E por que não dizer aqui, ele está falando da escolha, ou a única escolha, ou a falta de escolha. Confiar em Deus, por vezes é uma escolha, mas por vezes é a única escolha. E o que eu quero dizer nessa noite, que é o tema da nossa mensagem de hoje: confiar em Deus, que por vezes parece ser a única saída, porque há momentos em que nós não temos saída. Existem momentos na nossa vida, e geralmente, comumente, nós só prestamos atenção nisso, nós só somos levados a pensar assim, quando já esgotaram-se todas as nossas forças, depois que já fizemos de tudo, depois que já lutamos com todas as nossas forças, depois que já tentamos encontrar soluções, somente após falharmos, então nós olhamos para Deus e pensamos e acreditamos que Ele é a única saída.
Existem momentos na nossa vida que só obedecemos, que só andamos com Deus, que só confiamos nele, quando compreendemos ou percebemos que ele é a única saída. Só entregamos os problemas nas mãos de Deus quando conhecemos ou reconhecemos que ele é a única saída, somente após tentarmos de tudo. E é por isso que eu coloquei como tema hoje da mensagem: confiar em Deus, a única saída. Porque nós somos tendenciosos a confiar em Deus apenas quando não temos outra saída. Somos tendenciosos a nos colocar nas mãos de Deus apenas quando não achamos ou não encontramos uma outra escolha, um outro tempo, um outro momento, um outro jeito. É quando todas as condições se esgotam, então nós chegamos diante de Deus e dizemos: agora é só Deus, ele é a única saída. Temos a Deus quando temos a ele como único, quando já não há mais. Mas o salmista, ele nos diz aqui que não, que escolher a Deus não é a única saída, embora pareça às vezes, ou quem sabe algumas vezes, Deus é a única saída. Mas a boa notícia é que confiar em Deus sempre é a melhor saída. Não é a única, mas é a melhor. E às vezes precisamos aprender isso, escolher a melhor saída, para que não tenhamos que escolher a única. Porque quando escolhemos a melhor saída, quando escolhemos confiar em Deus, como temos a Deus como prioridade, confiar em Deus como prioridade, nós já antecipamos a nossa chegada à vitória. Nós já antecipamos a nossa chegada ao esconderijo, já antecipamos a resolução dos problemas, já estamos diante de Deus quando nós escolhemos a Deus prioritariamente. Quando escolhemos confiar em Deus em prioridade, nós não escolhemos a única, mas a melhor. Deus não é apenas a única saída, mas ele é a melhor saída em todo o tempo. Confiar em Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que escolheram confiar em Deus em primeiro lugar, que escolheram colocar a sua confiança e tomar atitudes apenas embasados em confiança integral no Senhor. E eu quero trazer alguns exemplos que estão na Bíblia, exemplos conhecidíssimos, somente para nos lembrarmos, para talvez reavivar a fé no nosso coração, para sabermos que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas, porque às vezes esquecemos. Às vezes nos envolvemos com as situações, com os problemas, e esquecemos que Deus não é a única, mas ele é a melhor saída. Confiar em Deus é sempre a melhor saída. Confiar em Deus é sempre a melhor escolha. Confiar em Deus é sempre o melhor caminho. Confiar em Deus e na sua palavra. E a Bíblia fala, um dos primeiros exemplos, aquele que o pessoal dizem que é exemplo de paciência, mas ele não era um homem de paciência, era um homem de confiança. Confiava em Deus de todo o seu coração, toda a sua alma. Eu estou falando de Jó. Um homem que o próprio Deus dizia, o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem bom, íntegro, fiel a Deus, que se desvia do mal. Jó era um homem que buscava servir a Deus de todo o seu coração. Ele era fiel a Deus e ele era próspero, mas Jó não era fiel a Deus apenas porque tinha prosperidade. Jó tinha prosperidade porque ele era um homem fiel ao Senhor. Não era a prosperidade que trazia confiança no coração de Jó, mas era a confiança que Jó tinha em Deus que o fazia um homem próspero. Mas a confiança de Jó foi posta à prova, a fé de Jó foi posta à prova, quando em intervalo de algumas horas, Deus permitiu que ele perdesse tudo. Ser fiel a Deus nas perdas, confiar em Deus nas perdas. Confiar em Deus quando perdemos. Quando estamos sofrendo perdas, Jó nos ensina que a melhor coisa é confiar em Deus, porque quando a sua fé foi provada, quando a sua confiança foi provada em uma frase,
Ele já definiu de que lado ele estaria. Quando ele ainda ali vivendo o pior dos seus dias, leproso, raspando-se com cacos de telha, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, tudo que ele tinha, ele tinha perdido tudo, a sua saúde, ele já não tinha mais. Quando Jó vivia um dos piores dias da sua vida, se não o pior dia da sua vida, ainda a sua esposa o deixa e o critica. Até quando você vai servir esse Deus? Abandona esse Deus e morre. E então Jó, nos dias mais difíceis de perda que ele passou em toda a sua vida, ele precisou tomar uma decisão, ele precisou fazer uma escolha, e Jó escolheu continuar confiando em Deus, porque ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Confiar em Deus nos dias de perdas é sempre o melhor negócio, é sempre a melhor saída. Confiar em Deus, confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus, confiar que Ele está cuidando de nós. Irmão, a filosofia, porque não é uma teologia, é uma filosofia que tem entrado na igreja da vida do só vitória, não é bíblica. De não sofrer, de não ter angústia. Jó era um homem fiel a Deus, íntegro, que se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho de Jó, mas precisava que Deus usasse a Jó para um fim específico, dado por Ele mesmo. Deus só escolhe aqueles que confiam, irmão. Ô pastor, então não vou confiar, Deus vai tirar tudo de mim, estou fora. Quando a gente tem esse pensamento, a gente está dizendo para Deus: Deus, não confio em Ti. Não confio que Deus cuida de mim. Não, eu não acredito que a minha vida está nas mãos de Deus. Porque olha, eu tenho servido a Deus, eu tenho andado com Ele, eu estou indo na igreja, eu estou participando, eu sou dizimista. E olha aí, eu tenho feito tudo certinho, estou me esforçando. Porque vamos confirmar aqui, irmão, vamos combinar. Não é fácil ser fiel a Deus em todo o tempo. Não é fácil ser dizimista fiel. Tem mês que aperta, tem mês que olha. Eu lembro que um dia Deus me mostrou aqui no altar, a pessoa vindo para frente com um envelope de dízimo, e parecia que estava sangrando e pingava sangue. Eu disse: meu Deus, e o que é isso? Deus falou que tem gente que diz qual que é o próprio coração ali dentro. Pingava sangue porque era o coração que estava sendo entregue. Um sacrifício verdadeiro, real. Um sacrifício de dificuldade, de fidelidade. É como arrancar o próprio coração, colocar dentro do envelope e levar diante do altar, entregar diante do Senhor. Não é fácil, tem dias que não é fácil, tem dias que é difícil, tem dia que existem perdas que doem o coração, que nos machucam. Jó teve todas as perdas que um homem pode ter, a não ser a sua vida. Perdeu as pessoas que ele amava, os filhos que ele amava, os bens que ele tinha, tudo que ele tinha construído e conquistado. Mas nos dias de perda, ele escolheu permanecer no esconderijo do Altíssimo. Ele escolheu permanecer confiando. Ele disse: o Senhor deu, Ele tomou. Ele é quem está fazendo. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sei o que Ele está fazendo, nem como, nem porquê. Mas bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi uma expressão de alegria, irmão. Não foi uma expressão de prazer. Mas foi uma expressão de confiança. Confiança nas perdas. Confiar, porque se a minha vida está nas mãos de Deus. No final da história você sabe. Mas até mesmo os amigos, entre aspas, de Jó que o criticaram, foram abençoados pela oração deste homem de Deus,
que estava escondido no esconderijo do Altíssimo. No Senhor ele descansava, mesmo nos piores dias de perdas da sua vida. E o Senhor o restituiu, e o Senhor o abençoou, e o Senhor lhe deu um nome. Milhares de anos depois, ainda Jó é um homem conhecido. Gerações se passaram e todas as gerações ouvem falar de um homem que escolheu confiar em Deus e ser fiel a Ele. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer esse homem. Quando chegar no céu, eu quero dar uma... Tem bastante, vou falar de mais alguns aqui. Oh, gente forte. Esse é dos brutos. Confiar a Deus nas perdas. Segunda coisa, aprender a confiar em Deus nas provações. As provações. A Bíblia fala do homem, um homem que Deus escolheu e disse: de ti eu farei uma grande nação. Deus deu uma promessa: conte as areias da terra, da praia, conte as estrelas do céu, se você puder contar, pois a tua geração será maior do que todos eles. Mas ele dizia: como pode? Eu não tenho um filho. Então Deus abençoou a Abraão e o tornou pai de multidões. Mesmo Abraão sendo já velho, Deus interviu e de uma maneira sobrenatural Ele abençoou Abraão e a sua esposa Sara. Eles tiveram o filho Isaque, o filho da promessa, porque ele havia sido prometido por Deus. Era a promessa de Deus se cumprindo, irmão. Era aquilo que eles esperaram tantos anos, porque Abraão já era avançado em idade, era um velhinho, Sara era uma velha. Esperaram a vida inteira. A vida inteira eles esperaram e confiaram e buscaram em Deus e oraram e clamaram. E então lá no final das suas vidas Deus lhe abençoa e vem Isaque. Que alegria! Quão grande é o meu Deus. Acho que ele cantava essa canção já. Que milagre! Então Deus um dia chama Abraão. Diz: Abraão, eu quero que você faça um sacrifício. Você vai pegar o teu filho, o único filho, o filho da promessa, aquele que você me pediu a vida inteira, aquele que você esperou a vida inteira, o único que você tem. Eu quero que você pegue esse filho, leve lá no alto do monte, e lá você vai sacrificá-lo a mim. Confiança nas provações. Tem momentos, irmão, que a gente não entende. Como vai entender? A mente de Deus é muito maior do que a minha. A mente de Deus é muito maior do que a nossa. Como que um pai que esperou 90 anos, uma mãe que esperou 90 anos para ter um filho, o filho prometido por Deus, aquele que faria cumprir todas as promessas de Deus na sua vida. Que decisão a tomar, que decisão difícil Abraão teve para tomar. E então ele pegou o seu filho e ele decidiu e ele foi. Subindo ao monte, numa atitude, em um momento de decisão, Abraão revela aquilo que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. Qual era a força que tinha este homem, este pai, de pegar o seu filho, preparar um feixe de lenha e ir estrada fora, mais de 3 dias de viagem, para subir a um monte. O que o levava a ir, o que o fazia tomar essa atitude, como ele suportava, como ele conseguia. E então, em um momento da viagem, o seu filho olha para ele e diz: meu pai, eu não estou entendendo, porque nós estamos indo a sacrificar. Eu estou com a lenha aqui comigo, já vi, tem o cutelo, o senhor trouxe todas as coisas, mas o que é que nós vamos sacrificar mesmo, porque não tem nenhum bichinho.
E quando o menino faz uma pergunta ao seu pai, Abraão revela a fonte. Qual era a fonte? De onde vinha a força? De onde vinha a capacidade? Por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele olha para o seu filho e diz: meu filho, fica tranquilo, porque o Senhor proverá para si o cordeiro. Ele está dizendo: filho, fica tranquilo, está tudo na mão de Deus. Era confiança. Abraão confiava em Deus mesmo quando Deus lhe fazia um pedido absurdo, aparentemente absurdo. Mesmo quando as coisas pareciam malucas, Deus pediu. Mas se Deus me pediu, tem algo, filho, eu não sei. Deus proverá para si um cordeiro, Ele vai fazer alguma coisa. As coisas estão nas mãos dEle, eu estou na mão dEle, você está. Deus vai dar um jeito, vamos apenas continuar e confiar. A confiança nos momentos de provações. Confiança, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará nos dias de provações. Sou levado até a pensar que eu nem sei se Abraão ficou de fato muito aflito, porque a Bíblia relata, mas você pode ler a história. Ela diz que Abraão, ele acreditava que alguma coisa Deus ia fazer. Ele sabia que alguma coisa Deus ia fazer, irmãos. Por isso que é importante conhecer a Deus. A Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É por isso que Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem a vontade, porque quem conhece a Deus sabe que Ele não deixa os seus desamparados. Abraão conhecia. Filho, eu não sei o que Deus está querendo, mas fica tranquilo, calma, meu filho. O negócio está punk para o nosso lado mesmo, não dá para entender, não está claro ainda, mas vamos continuar a nossa caminhada, porque o Senhor está cuidando de nós. Confiar em Deus é sempre a melhor saída. Todos tinham a opção de não confiar. Jó teve a opção de não confiar. Abraão tinha a opção de não confiar. Mas ele disse: o Senhor proverá para si o cordeiro. Um outro herói da fé que confiou em Deus é aquele menino metido. Menino cheio de fé. Menino cheio de coragem. Matava leão, matou urso. Cuidava das ovelhinhas do seu pai. Menino corajoso. Foi ungido por Deus mandou ungí-lo para ser rei da nação de Israel. Mas ele, com a unção sobre a sua cabeça, permaneceu cuidando das ovelhas do seu pai, aguardando o tempo em que Deus traria, em que Deus faria acontecer aquilo que já estava prometido. Davi, um dia ele vai como um bom menino de recados, obedecendo ao seu pai, porque era para isso que ele servia. Ele vai ver como está lá na guerra os seus irmãos, e quando ele chega lá na guerra, ele é surpreendido, porque Golias está lá no meio. Ele afronta aos exércitos de Deus, e a Bíblia diz que todos tinham medo, o povo de Israel tinha medo, o mesmo povo, do mesmo Deus, homens de guerra, generais de guerra, homens valentes, temeram diante do gigante, porque é difícil às vezes confiar em Deus em momentos de luta. É difícil às vezes confiar em Deus quando a chapa esquenta, quando o inimigo ele está avançando. Olha aqui, irmão. Davi primeiro diz que o que vão dar mesmo para quem matar aquele gigante ali? O rei vai dar dinheiro, vai dar uma filha dele para casar, vai dar, não vai ter. Foi assim, então deixa comigo mesmo, vou derrubar ele agora. É comigo mesmo, porque ele olhou e ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?
Mas que Deus é mais? A gente fala isso, né? O pessoal fala. Não, Deus é mais, Deus é mais. Não, eu sou do exército de Deus. Tem muito crente bravateiro aí, irmão. A bravata é aquele que fala, mas na verdade, na hora que o bicho pega. Crente bravateiro. Sou do exército de Deus. Como é que é a musiquinha do exército de Deus, né? Já não, o louvor, o exército de Deus, o exército. Eu lembro que nós era piá, na minha época a gente cantava essa música, fazia trenzinho ainda na igreja, dançando, pulando para lá e para cá. Dava um fervo a igreja. Temos que resgatar esses tempos aí de fazer bagunça na igreja. Às vezes a gente está muito redondinho, né? Muito quadradinho. Tudo bem, somos quadrangulares, amém, glória a Deus, mas, né? Fazer marchar um pouco esse povo aí. Mas, sou do exército de Deus. Glória a Deus. Que não, sou em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus. Sou ungido. Não toca no ungido. Só bravata. Porque quando o gigante começa a gritar, quando o gigante chega com a sua espada e mostra o tamanho do escudo, quando ele vê o tamanho da lança, quando se propaga a história, então, essa situação não é fácil, não. Ó, isso aqui nunca ninguém fez. Esse gigante nunca ninguém venceu. No momento da luta é que a confiança se revela. Então Davi, ele disse: eu vou. Calma, irmão. Não é aqui que ele revela. Um pouquinho mais para frente. Porque tem gente que vai até lá. Quer ver quando está a multidão, né? Davi. O cara vai, ó, multidão, chamando o meu nome. Ó, chamaram eu para pregar. Vou lá pregar. Eu vou cantar, vou fazer louvor. Ó, agora sou líder de célula. A gente fica todo empolgado quando as pessoas, elas falam o nosso nome, quando elas nos elevam. E a gente gosta muito disso. Imagina o Davi no meio da multidão, tudo, Davi. Aí quando chega na beira do negócio, a multidão fica gritando lá atrás, e Davi dá um passo, e no próximo passo ele está sozinho. Ele, ô gente, vamos bora. Não, Davi, agora é luta aí, meu, agora. Ué, não, estou orando por você. Estou orando por você, vai dar tudo certo. Vai lá, vai que atua. Vai que Deus vai te abençoar. Você é um vencedor, Davi. Eu confio, acredito, Davi. Você vai conseguir. O Davi foi sozinho. Porque lutar sozinho é só para aqueles que confiam em Deus. Lutar sozinho é saber que não precisa, não é o exército, não é o homem, não é a capacidade, não é a armadura. Davi desprezou a armadura. Mas até aqui muitos vão ainda, irmão. Ele aceita o desafio, aceita a proposta, aceita o projeto. Não, ele ainda está na empolgação. Está todo mundo vendo. A coisa fica difícil mesmo é quando existe o diálogo. Aí quando Davi está sozinho, Davi e Golias. E a Bíblia diz então que existe um diálogo entre Davi e Golias. Porque Golias olha para Davi, e com toda a certeza da sua experiência e anos de batalha e de vitória, Golias olha para Davi e o despreza. E ele olha para Davi e diz: o quê? Eu sou porventura um cão para mandarem alguém com um pau para lutar comigo? Ele despreza a Davi no seu coração, a Bíblia diz. Ele diz: menino, eu vou acabar com a tua raça. Ele não falou assim, na Bíblia está diferente, estou traduzindo. Ainda hoje, vou jogar
tua carne para os cães. Irmão, é nessa hora que a coisa fica difícil. Porque a Bíblia diz que estava só Golias e Davi. E os olhos de Golias estavam em Davi. E a atenção de Golias estava toda sobre Davi. E as palavras de Golias eram todas direcionadas exclusivamente para Davi. E então Davi, ele faz a sua fala, que revela o que o levou a estar naquele lugar. Porque Davi ousou estar naquele lugar, ousou estar naquele lugar de luta. Porque quando Golias olha para ele e fala um monte de coisa, Davi não foge, ele não se esconde, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele olha nos olhos do gigante e diz assim: tu vens a mim com espada e lança e com escudo. Ele diz: porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E depois ele diz: e todos saberão que o Senhor, Ele nos dará vitória, não com espadas, nem com lança, sem espada e sem lança, porque Ele é o Senhor da guerra. Confiança. Olha, irmão, é fácil bravatar, é fácil gritar, é fácil espernear, é fácil dizer, estar no meio da multidão, entrar no exército de Deus é fácil, marchar com o exército é fácil, estar com a espada na mão é fácil, com a garantia da proteção da multidão é fácil, mas quando a nossa luta é sozinho, diante de um gigante raivoso, diante de alguém que quer de fato nos destruir, somente uma coisa é que nos faz permanecer firmes e avançar para a vitória: é a confiança no Deus dos exércitos, o Rei da glória, o Deus que tudo pode. Confiar em Deus nos momentos de lutas é que nos faz vencer os oponentes e vencer todos os obstáculos. Confiar. Não parou por aqui, irmão. Davi foi lá, ó bravateiro, o crente bravateiro. Você vem com escudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ficou esperando ver se o gigante foge. Fugiu, falei no nome do Senhor dos Exércitos. Que não, rapaz, que é crente, aqui não. Vai embora assim, em nome de Jesus, vai sair. A Bíblia diz que o gigante olhou para ele e começou a correr em direção de Davi, irmão. Acabou a conversa. Essa é a hora, irmão. Essa é a hora que a gente decide agora: eu vou confiar ou vou correr. O crente bravateiro vira as costas e sai vazado. Quando o gigante está correndo em direção, diz: agora o bicho vai pegar mesmo, agora vem, mexer com o que a onça com a vara curta. Agora vai ficar, agora estou pego, agora já deu. Mas Davi confiava. E porque ele confiava, a Bíblia diz que ele não fugiu, não correu e nem ficou parado esperando o gigante. Quando ele viu que Golias correu ao seu encontro, a Bíblia diz que Davi também correu em direção ao gigante. Colocou a mão na funda correndo, irmão, e atirou correndo mesmo. E derrubou o gigante. Confiar em Deus é a melhor saída nos momentos mais difíceis das lutas que enfrentamos. Davi não foi obrigado a lutar. Davi não foi obrigado a enfrentar o gigante. Mas como ele confiava em Deus, ele disse: eu vou derrubar esse gigante, porque o Senhor está comigo. Deus conduziu Davi até aquele momento de luta. Confiar em Deus nas lutas, confiar em Deus nas perdas, confiar em Deus nas provações, confiar em Deus nas lutas. E a quarta, confiar em Deus em meio às tempestades. Os discípulos no meio da tempestade, o barco levado para um lado e outro, eles desesperados: vamos afundar, vai naufragar. E então alguém olha e diz: meu Deus, tem um fantasma vindo ainda. Se não bastasse
E era Jesus que vinha caminhando. Jesus vinha andando por cima do mar em meio à tempestade, ainda o barco agitado. E então os discípulos gritam, achando que era um fantasma, e apenas Pedro, ele olha e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, então me faz ir contigo por cima das águas. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Confiança. 11, 12 discípulos, todos desesperados, todos com medo, todos dentro do barco, morrendo de medo. O barco vai naufragar, nós vamos afundar. O lugar mais seguro que eles tinham é o barco. O lugar mais concreto de salvação que eles tinham era o barco. Todos se apegavam na ideia de que o barco precisava permanecer, porque sem o barco nós não temos salvação. Sem o barco nós estamos perdidos. Sem o barco não podemos resistir. Então Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, se é o Senhor mesmo, eu não preciso do barco. Manda-me ter contigo, porque eu confio na tua palavra. Confiança. Abrir mão do barco. No meio da tempestade, os mares estavam revoltos, o vento soprava fortemente, as ondas eram altas. E Pedro despreza a segurança do barco. E ele coloca os seus pés sobre as ondas, sobre o mar, e começa a caminhar numa total demonstração de confiança na palavra daquele que deu a ordem. Difícil, irmão, confiar no meio da tempestade. Como é que a gente fica às vezes? Tá aqui no barco, tem o tapete aqui. Vamos de novo no crente bravateiro. Senhor, vejo que és tu. Eu confio em ti. Ele quer falar para impressionar, né? Realmente o crente bravateiro, ele quer impressionar. Senhor, manda-me ter contigo e irei por sobre as águas. Aí Jesus olha e diz: então vem. Senhor, falo sério, hein? Estou falando sério. Vem sobre as águas. Que eu vou. Vem então. Mas pensa que eu estou de brincadeira. Não estou de brincadeira não, Jesus. Que eu vou. Mas não tem coragem de tirar o pé do barco. Porque é preciso confiar demais na palavra daquele que deu a ordem. Confiar em Deus é sempre a melhor, a única saída. Sabe por quê, irmão? Quando Pedro saiu do barco, ele caminhava, as ondas eram altas, o vento soprava forte. Mas todos aqueles que estavam ali, Pedro era o que estava mais seguro. Pedro é aquele que estava mais seguro. O barco podia pegar, o barco podia afundar, mas Pedro estava com Jesus, e mesmo quando ele começou a afundar, Jesus estava perto e o trouxe de volta. Ele até teve um momento, até como um palanque no banhado, ele deu uma balançada, o vento estava forte, ele se perdeu um pouco, começou a afundar, mas Jesus estava do lado, e ele pôde continuar e caminhar seguro, porque ele estava com Jesus. Muito mais importante do que o barco. Confiar é sempre a melhor saída. É sempre o melhor lugar. Nas tempestades, quando a situação foge do controle, quando eu não posso controlar, quando eu não tenho nada a fazer, quando não há uma solução aparente, confiar em Deus nas tempestades. Confiar em Deus quando tudo parece dar errado. Vou apurar um pouquinho que o nosso horário já avançou. Tudo parece dar errado. Eu estou falando de José. Pensa num homem que parecia que a vida dele era só desgraça, irmão. Tudo errado. Um menino de Deus recebeu um sonho de Deus. Deus deu um sonho para ele. Ele foi na maior boa vontade, contou para o pai, para os irmãos o sonho. Eu tive um sonho, que não sei, eu sonhei isso, e isso um irmão interpretou.
ficaram invejosos, invejaram ele, venderam ele como escravo, jogaram num buraco primeiro os próprios irmãos. O traíram, venderam, foi escravo. E sempre fiel a Deus. A Bíblia diz que onde ele ia, Deus abençoava as pessoas à sua volta por conta da fidelidade de José. E ainda assim as coisas não aconteciam. Foi só para baixo. De filho amado, preferido do seu pai, ele se tornou um irmão rejeitado, depois um escravo. Quando tudo parecia que ia bem, vem a esposa de Potifar, uma cilada, uma armação, ele cai mais uma vez e agora ele é um prisioneiro. Que trajetória errada, tudo dando errado na vida deste moço. Um moço de Deus, que andava com Deus, que confiava em Deus, que orava, que era fiel a Deus, mas as coisas só davam errado, aparentemente. Porque Deus, os caminhos de Deus são perfeitos, irmão. A gente precisa confiar e entender que os caminhos de Deus são perfeitos. E a gente desiste às vezes quando uma coisinha só dá errado. E José, ele preferiu confiar e continuar confiando. E então ele estava lá esquecido no cárcere. Quando parecia que era o fim da vida de José, aos seus 30 anos, desde os 13 que ele saiu lá da terra do pai dele, aos 30, aproximadamente 17 anos, de angústia, sofrimento, tudo dando errado. Então chega o dia de Deus na vida deste homem, porque confiar em Deus é sempre a melhor saída, é sempre a melhor escolha. José se manteve fiel a Deus, e quando Faraó chamou a José ali, o Espírito de Deus estava sobre José. E no momento importante e crucial da sua vida, Deus dá a José a revelação do sonho de Faraó. E depois o próprio Faraó reconhece e diz: onde encontraríamos outro homem que tenha o Espírito de Deus como este homem? Depois que José, já com os seus irmãos, ele reconhece, ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Na terra da minha aflição. Ele foi afligido. Tudo dava errado. Confiar em Deus quando tudo parece dar errado, irmãos. A minha vida está nas mãos de Deus. Se a minha vida está nas mãos de Deus, se tenho andado com o Senhor, então a minha vida está nas mãos de Deus. Então não tem nada dando errado. Parece que está dando errado, talvez os meus sonhos não se concretizaram, a minha expectativa não foi alcançada, o meu projeto não aconteceu, mas o projeto de Deus permanece intacto, mas a vontade de Deus permanece em execução, em plena execução. Confiar quando tudo parece dar errado. E para encerrar, o último: confiar em Deus quando o mal parece prosperar. Olha aqui, preste atenção. Nós vivemos tempos de dificuldade demais. E às vezes parece que o mal prospera. Nós vivemos um tempo de um certo culto à malandragem, um culto à esperteza. O mundo é dos espertos, dizem por aí. E às vezes parece que o mal prospera. A impressão que dá é que não vale a pena ser justo. A mesma impressão que teve Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez, porque eles foram fiéis a Deus em todo o tempo e não se dobraram à estátua de Nabucodonosor e permaneceram fiéis. E a fidelidade daqueles homens
estavam os levando à fornalha de fogo ardente, e os infiéis prosperaram, e os infiéis foram abençoados, os infiéis foram reconhecidos. Aqueles que armaram as ciladas contra eles, eles estavam tendo vantagem aparentemente. O mal estava prosperando. E era o fim daqueles homens, porque eles estavam diante do rei, o rei nervoso, com ódio no seu coração, inflamado pela mentira de outros homens, inflamado pela maledicência de outros homens. Então ele fala para aqueles meninos e diz: se dobrem diante da estátua. E ele diz: eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. Não sei se você consegue imaginar a cena, mas eu tento. Sadraque, Mesaque e Abidnego, todas as pessoas em volta deles, o silêncio, os inimigos com um sorriso nos seus lábios, talvez alguns já comemorando as suas vitórias. Acabamos com a raça desses crentes, conseguimos vencê-los. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, também uma frase, eles revelam o que os mantinha firmes. Por que é que eles não se dobravam, mesmo em meio a tanta pressão? Mesmo no risco, sob o risco também de perder tudo. Porque que mesmo quando o mal parecia prosperar, eles ainda confiavam em Deus e buscavam a justiça de Deus. Porque eles olham para o rei e dizem: rei, eis que o nosso Deus, aquele em que nós servimos, Ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente e da tua mão. E depois ainda eles completaram e disseram: e se Ele não livrar, rei, ainda assim nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Confiança, confiar em Deus, mesmo quando o mal parece prosperar. Permanecer com atitudes de justiça, mesmo quando a injustiça parece prosperar. Continuar sendo fiel a Deus e trabalhando com honestidade. Irmãos, os valores estão invertidos neste mundo. O mundo tenta inverter o certo para o errado para o certo. Eu quero dizer para você: não se deixe. O que era, o que é e o que há de vir, Ele não muda. Ele permanece o mesmo. Os princípios e valores são os mesmos. Ainda que o mal pense em prosperar, permaneça firme e fiel. Porque quando Nabucodonosor lançou os meninos dentro da fornalha, a Bíblia diz que não estavam só os 3, mas havia 4. E segundo as palavras de Nabucodonosor, um semelhante ao Filho do Homem, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontra descanso. Mesmo dentro da fornalha de fogo ardente, confiar em Deus é sempre a melhor opção. Confiar em Deus é sempre na melhor saída. Não é a única. Sim, por vezes talvez parece ser a única, mas não é por ser a única, é porque é a melhor. Sempre é a melhor. Sempre é a melhor. Confiar em Deus, permanecendo fiel aos seus ensinamentos e propósitos, é o caminho garantido que nos levará à vitória. Fica em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você aí na tua casa, preste atenção. Confiar em Deus nos dias de perdas, confiar em Deus nas provações, confiar em Deus nas lutas, confiar em Deus nas tempestades, confiar em Deus quando tudo parece dar errado, confiar em Deus quando o mal parece prosperar.
Confiar em Deus é sempre a melhor saída, a melhor opção. É melhor confiar, é melhor obedecer, é melhor sempre esperar em Deus.